Olá para todos. Agora sim vamos começar o nosso vídeo número 6. Eu espero que vocês tenham dado uma olhada antes no vídeo preparatório. O vídeo preparatório para esta aula fez a discussão a respeito do conceito de interpretação e das teorias da interpretação. Agora nós vamos entrar propriamente na abordagem da interpretação no capítulo 8 da teoria pura do direito e, portanto, da abordagem da interpretação que cabe a Hans Kelsen. Nessa nossa aula, nós vamos falar primeiro sobre a interpretação na teoria pura do direito, situar o conceito de interpretação dentro da teoria pura do direito, para deixar bastante claro sobre o que Kelsen quer tratar e por quê nesse capítulo. Depois nós vamos falar sobre indeterminação, tanto a intencional como a não intencional, e por que os métodos de interpretação tradicionais não solucionam o problema da indeterminação não intencional. Depois nós vamos falar sobre a moldura de sentidos que cada norma possui, diferenciando dois atos dentro da interpretação: um ato de cognição, em que você determina quais são os sentidos possíveis dentro da moldura, e um ato de vontade, em que você escolhe um destes sentidos para se tornar vinculante no caso concreto. E no final eu vou fazer uma conclusão geral à teoria pura do direito, retomando aquelas que foram as teses principais que nós vimos ao longo destas nossas aulas. Ao longo da nossa explicação, eu vou me referir algumas vezes a um exemplo e eu gostaria que esse exemplo guiasse o nosso raciocínio. Então, eu estou fornecendo desde agora um exemplo da interpretação de uma norma, que é o artigo 150 do Código Penal, mais especificamente o seu parágrafo 1º, o primeiro item do seu parágrafo 1º, que diz se o crime é cometido durante a noite. O crime do artigo 150 é o crime da invasão de domicílio. O artigo diz: entrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. No parágrafo 1º diz: se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo, ou com emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas, a pena nesse caso é de detenção de 6 meses a 2 anos, bem maior, além da pena correspondente à violência. Pois bem, agora imaginemos um caso em que houve a invasão de domicílio, ela aconteceu às 18h10, mas naquele dia específico em que ela aconteceu, o céu ainda estava claro, o dia estava bem visível e faltavam ainda 2 horas para que a família que residia naquela casa retornasse do trabalho. Agora nós vamos ter que interpretar, em vista desse caso, o que significa o termo durante a noite. E nós vamos nos deparar com 3 possibilidades do que durante a noite pode significar. Durante a noite pode significar entre as 18 horas de um dia e as 6 horas do outro. E, nesse caso, aquela qualificadora recairia sobre aquela conduta, né? Você teria aqui uma invasão de domicílio qualificada do parágrafo 1º, porque tendo ocorrido entre às 18h10, que é entre 18 e 6 horas, estaria durante a noite neste primeiro sentido. Se, no entanto, nós adotarmos o segundo sentido, de que durante a noite é quando está escuro e pouco visível, nesse caso, o crime não teria acontecido durante a noite, porque estava ainda dia claro e era bastante visível. E se nós adotarmos um terceiro sentido, de que durante a noite é durante o horário de descanso dos moradores, quando corre o risco de os moradores estarem na casa e, portanto, de a invasão escalar para outros crimes possíveis, se durante a noite for isto, então o crime também não ocorreu durante a noite,
porque a família ainda não havia chegado do trabalho e não chegaria nas próximas 2 horas. Então, vamos considerar esse caso concreto, né? Nós temos que determinar se um crime ocorreu ou não durante a noite. Ele ocorreu às 18h10, com um dia claro, 2 horas antes de a família chegar na casa. Durante a noite, no sentido 1, no sentido 2 ou no sentido 3, são as 3 possibilidades de interpretação que nós temos do que esta expressão significa, e nós vamos ter que determinar qual delas se aplica a este caso concreto. Ao longo da nossa aula, eu vou voltar algumas vezes a este exemplo, porque ele vai ser didático para as nossas explicações. Então, vamos lá. Sobre a interpretação na teoria pura do direito. Na teoria pura do direito, interpretação é a determinação do sentido das normas no contexto do princípio dinâmico. No contexto do princípio dinâmico e da maneira como isto ocorre num sistema dinâmico. A teoria da interpretação na teoria pura do direito tem as mesmas características da própria teoria pura do direito. Já vai ficar mais claro, tá bom? A questão sobre o que significa a determinação do sentido das normas segundo o princípio dinâmico ou no contexto do princípio dinâmico. Já vai ficar claro, já vou dar essa explicação um pouco mais detalhada. Por enquanto, eu estou fornecendo uma primeira noção, uma noção inicial, e em seguida estou atribuindo à teoria da interpretação da teoria pura do direito as mesmas características da própria teoria pura do direito. Ela é uma teoria, uma teoria geral da interpretação e, portanto, ela trata do que há de comum e inevitável em todos os atos de interpretação, tanto as interpretações corretas quanto as incorretas, tanto as bem feitas quanto as mal feitas, tanto aquelas com que você concorda como aquelas com que não. A teoria da interpretação da teoria pura do direito é descritiva. Ela se limita a descrever como a interpretação acontece, sem corrigir a interpretação, nem orientar como ela deveria acontecer. Ela é pura, ela se limita a quais são os aspectos da teoria da interpretação que têm que ocorrer por força das normas, por força de o direito ser um sistema normativo, e não por força de qualquer outra coisa. Portanto, ela não liga para critérios morais, ela não liga para critérios de bom senso, ela não liga para critérios consequenciais, ela não liga para esses critérios, porque esses critérios não são determinados pelas normas. E, consequentemente, se eles não são determinados pelas normas, eles fugiriam do âmbito de uma teoria pura. E, finalmente, a teoria da interpretação na teoria pura do direito é autônoma. Ela evita o recurso a domínios ou matérias que sejam extrajurídicas. Pois bem, agora vamos deixar mais claro aquela ideia de determinação de sentido segundo o princípio dinâmico, né? Vamos deixar claro isso falando sobre a aplicação de normas num sistema dinâmico. Num sistema dinâmico, cada ato pelo qual você produz uma norma inferior é também um ato de aplicação da norma superior. Então, o ato pelo qual eu produzo uma lei que está em conformidade com a Constituição, ou que, segundo uma autorização que eu recebi da Constituição, é um ato pelo qual eu aplico a autorização da Constituição. Então, o ato pelo qual eu produzo uma norma inferior é também um ato em que eu aplico a norma superior. Toda produção de norma inferior é a aplicação de norma superior, lembrando daquela pirâmide, né? Da pirâmide escalonada de que nós falamos na aula sobre sistema dinâmico. Por isso, cada ato de produção de norma inferior requer uma interpretação da norma superior para produzir uma norma inferior que seja compatível com os limites fixados pela norma superior. Então, para eu produzir uma lei que esteja em conformidade com a Constituição, eu tenho que interpretar a Constituição para que a lei
seja compatível com ela, para tornar a lei que eu produzir compatível com a Constituição que lhe dá fundamento. Da mesma maneira, se for um regulamento que está regulando uma lei, ele tem que interpretar a lei para poder fazer as suas regulações de maneira compatível com o que está estabelecido na lei. Se for uma sentença, que também é norma no Kelsen, né? É aquele último patamar normativo da pirâmide escalonada. Se for uma sentença que é tomada com base no regulamento, ela tem que interpretar o regulamento para poder emitir uma decisão que esteja em conformidade com o regulamento, que seja compatível com o regulamento. Então, a sentença não é um caso distinto à luz do sistema dinâmico de todas as outras normas. Ela também é uma norma que, ao ser produzida, precisa levar em conta as normas anteriores e superiores. E, para isso, precisa fazer uma interpretação das normas superiores para poder ser produzida em conformidade com elas, dentro dos limites delas, de forma compatível com elas. Então, de novo, por isso, cada ato de produção de uma norma inferior requer interpretação da norma superior, para produzir uma norma inferior compatível com os limites fixados pela norma superior. Assim, agora voltando para o conceito que nós tínhamos dado, interpretação é a determinação do sentido de uma norma superior com vista à produção de uma norma inferior compatível com ela. É assim que você situa a interpretação dentro do contexto do sistema dinâmico kelseniano. Então, a interpretação interessa ao Kelsen como um ato que está presente na dinâmica jurídica, como um ato que está presente na própria produção normativa. A cada produção normativa é necessário interpretar uma norma superior para assim poder criar uma norma inferior que seja compatível com aquela norma que é a fundamento. É por isso que a interpretação é importante. É por isso que a interpretação é inevitavelmente um tema da teoria pura do direito. Ela não é um tema da teoria pura do direito porque ela faz parte da prática jurídica. Nem tudo que faz parte da prática jurídica entra numa teoria científica do direito. Uma teoria científica do direito é uma teoria seletiva. Nós temos visto isso aula após aula, né? Ela seleciona apenas alguns aspectos, os aspectos que são necessários para a constituição científica do seu objeto. Ela poderia ter deixado de fora a interpretação, se a interpretação fosse simplesmente uma prática que está presente no direito. Mas ela não é simplesmente isso. A interpretação é uma operação sem a qual você não consegue explicar como é que se dá este nexo de compatibilidade entre norma inferior e norma superior. Para que a norma inferior seja produzida de maneira compatível com a norma superior, ela tem que interpretar a norma superior. Porque cada ato de produção de uma norma inferior é a aplicação de norma superior, para aplicá-la, tem que interpretá-la. A sentença, neste caso, não é diferente das outras normas do ordenamento jurídico, das outras normas da pirâmide escalonada. A sentença é só mais um caso de produção de norma que tem que levar em conta normas superiores e fazer a sua interpretação e aplicação no ato mesmo em que produz uma nova norma. Por isso é que o Kelsen tem a preocupação com a interpretação que ele chama de autêntica. Ele chama de autêntica a interpretação que é feita por alguém dotado de autoridade para tornar o sentido que ele atribui à norma obrigatório, vinculante. Alguém dotado de autoridade cuja interpretação da norma superior vai se tornar para outros obrigatória, vai se tornar para outros vinculante. Alguém que tem a autoridade de tornar vinculante a sua interpretação das normas superiores. Essa é a interpretação autêntica. Aqui é importante ver que no sistema dinâmico do Kelsen, né, a norma que dá poder para produzir uma norma inferior também dá poder para tornar vinculante a sua interpretação da norma superior. Então,
A norma que dá poder ao legislador para interpretar a Constituição e assim produzir lei está, ao mesmo tempo, dando ao legislador a autoridade de tornar a sua interpretação da Constituição vinculante, o que não significa definitiva. Ela pode ser examinada por outras instâncias do direito. Ela pode ser reformada depois. Mas não estamos dizendo definitiva, estamos dizendo vinculante. Enquanto ela não for reformada, ela será obrigatória. Ela contará como obrigatória. A interpretação não autêntica é aquela que é feita por alguém não dotado de autoridade para tornar o sentido que atribui a norma vinculante. Então, num processo judicial, quem tem essa autoridade é o juiz. É o juiz que pode produzir uma interpretação que se torna vinculante. O advogado também faz a interpretação da norma, mas a dele não se torna vinculante para as outras partes do processo. O promotor também faz, o defensor também faz, o procurador também faz. E, no entanto, as interpretações deles não se tornam vinculantes dentro do processo judicial. Então, as interpretações deles são não autênticas. No entanto, nem sempre a interpretação autêntica será feita por um juiz. Isso depende do contexto de interpretação em que você estiver falando. Se esse juiz, por exemplo, estiver dirigindo o seu carro, passando por uma estrada, indo para um balneário, e ele é parado por um guarda de trânsito que diz que ele está violando uma regra de trânsito e o juiz discorda disso, bom, o guarda tem uma interpretação da regra, o juiz tem outra interpretação da regra. Mas no contexto de uma blitz de trânsito, quem tem autoridade para tornar a sua interpretação vinculante não é o juiz. Quem tem esta autoridade é o guarda. E, portanto, naquele contexto, a interpretação do guarda é a interpretação autêntica. No contexto em que você precisa fazer o registro, digamos, de uma escritura ou de um contrato num cartório, e o cartorário responsável é quem precisa fazer a devida classificação daquilo que você quer registrar, quem tem a autoridade para tornar a sua interpretação vinculante é o cartorário. Então, não necessariamente nós estamos sempre falando do juiz. Quem toma a decisão a respeito de se houve ou não uma prática criminosa que precisa ser investigada para abrir um inquérito policial é o delegado. Nesse caso, é ele quem tem a autoridade para tornar a sua interpretação da norma vinculante. Então, depende de quem pode tornar a sua interpretação vinculante em cada caso e em cada prática. Nós vamos aqui nos referir, na maioria das vezes, ao juiz, porque esse é o caso privilegiado de interpretação, esse é o caso com que nós costumamos nos preocupar mais, esse é o caso que ocupa mais os teóricos da interpretação, é por isso que nós vamos nos referir a esse caso. Mas temos que nos lembrar que não ocorre interpretação autêntica só com juízes e que nem sempre a interpretação dos juízes é a interpretação autêntica. A interpretação que o juiz faz enquanto motorista na blitz não é autêntica. A interpretação que ele faz enquanto professor dando aula na universidade não é autêntica. A interpretação que ele faz enquanto doutrinador escrevendo um livro não é autêntica. Só é autêntica a interpretação que ele faz enquanto juiz dos casos que ele está julgando, naquela instância em que eles estão sendo julgados. Kelsen, na sua teoria pura do direito, se restringe ao estudo da interpretação autêntica, porque a interpretação autêntica é a única que participa da dinâmica jurídica. É por causa da dinâmica jurídica que ele está se preocupando com o tema da interpretação e, portanto, a interpretação que interessa a ele é a interpretação que está ligada à dinâmica jurídica. E essa interpretação que está ligada à dinâmica jurídica é a interpretação autêntica. É também por esse motivo que ele não vai falar de interpretação de fatos, ele vai falar só de interpretação de normas. Juízes também fazem interpretação de fatos. Boa parte do processo probatório se dá com interpretação de fatos ou interpretação de indícios e documentos que apontam para fatos. Kelsen não fala nada sobre isso, porque essa não é a parte com que ele está preocupado.
Ele está preocupado com a parte da interpretação que participa da dinâmica jurídica de produção de normas. E, por isso, ele está preocupado com a interpretação das normas. Interpretação autêntica das normas. É com essa interpretação que ele está preocupado. O principal problema de que ele se ocupa é o problema da indeterminação. Indeterminação de sentido. Quanto ao sentido, as normas podem ser determinadas ou indeterminadas. Elas são determinadas se elas admitirem um só sentido possível, e elas são indeterminadas se elas admitirem mais do que um sentido possível. Como nós vamos ver, para o Kelsen, todas as normas jurídicas são indeterminadas ou potencialmente indeterminadas. E isso acontece porque elas não se servem de uma linguagem que seja livre de ambiguidade. Elas não se servem de uma linguagem que seja completamente artificial. Se o direito tivesse uma linguagem técnica puramente artificial, em que todos os termos e conexões fossem definidos a partir de certos axiomas e postulados artificiais, ela poderia ser uma linguagem livre de ambiguidade, 100% exata, que, portanto, gerasse normas determinadas. Mas como o direito se utiliza não apenas da linguagem ordinária, aquilo que ele chama de as línguas naturais, português, alemão, inglês, né? As línguas do dia a dia, mas até mesmo a sua linguagem técnica não é livre o suficiente de ambiguidade, livre o suficiente de indeterminação para produzir um só significado a cada caso, então é inevitável que as normas sejam indeterminadas. É o que está aqui no nossa segunda parte, né? Para Kelsen, todas as normas jurídicas, não importa quão bem redigidas elas sejam, são indeterminadas. E isto é assim dado que, as linguagens naturais são indeterminadas. Kelsen acredita que é por isso que as linguagens naturais têm uma ampla capacidade de comunicação sobre todos os temas do mundo. Para que elas tenham essa ampla capacidade de comunicação, elas têm que ter uma amplíssima indeterminação e ambiguidade. E é por isso que é inevitável que as linguagens naturais sejam indeterminadas. Elas só têm o potencial que elas têm de comunicação e significação ao preço da sua indeterminação. 2. É inevitável que as normas jurídicas usem a linguagem natural. Se as normas jurídicas vão regular as condutas do dia a dia e elas vão regular de uma maneira que deve ser compreensível para os cidadãos e para os juristas, então ela vai ter que fazer referência aos elementos do dia a dia se servindo da linguagem natural. E mesmo quando ela se servir de uma linguagem técnica, essa linguagem técnica, para conseguir se referir à multiplicidade de elementos do dia a dia, também vai ter que ser indeterminada, parcialmente indeterminada. Portanto, é inevitável que as normas jurídicas usem a linguagem natural. Essa indeterminação, contudo, a indeterminação das normas, a indeterminação inevitável das normas, essa indeterminação, contudo, é potencial e nem sempre atual. Pode ser que uma certa norma jurídica, no atual momento, pareça ter um só sentido. Mas isso só é assim ou porque nós ainda não pensamos seriamente a respeito dos outros sentidos possíveis dessa norma, ou porque ela ainda não foi desafiada por casos concretos problemáticos que possam trazer à tona a sua indeterminação. Então, quando ele diz que todas as normas são indeterminadas, nós devemos entender como potencialmente indeterminadas. Se elas ainda não estão se mostrando indeterminadas agora, elas se mostrarão quando elas forem desafiadas pelo caso concreto adequado. Então, aquela norma a respeito se o crime for cometido durante a noite, quando nós lemos a primeira vez essa norma no Código Penal, nós não vamos ter imediatamente a impressão de estarmos diante de uma norma indeterminada.
nós vamos ter a impressão de estar diante de uma norma bastante simples e bastante clara, que está dizendo que o crime vai ter uma modalidade qualificada caso ele seja praticado durante a noite. No entanto, quando nós nos deparamos com um caso concreto daquele tipo que eu descrevi, é diante de um caso daquele tipo que vão vir à tona as ambiguidades que até então estavam ocultas. Você estava tratando durante o período da noite como uma expressão clara, porque você ainda não tinha se deparado com um caso concreto que problematizasse essa expressão. Diante do caso concreto que a problematiza, vem à tona a sua indeterminação. Vem à tona o fato de que aquela mesma parte da norma pode ser interpretada de 3 modos diferentes, de pelo menos 3 modos diferentes. Nós estamos lidando só com esses 3, nada impediria que houvesse mais modos possíveis de interpretar aquela norma. Kelsen diferencia entre indeterminação intencional e não intencional. Se o criador da norma superior a concebeu de tal modo que ela deixasse espaço de escolha entre alternativas para o criador da norma inferior regida por ela, então a indeterminação de sentido é intencional. Se a norma mesmo já é feita de tal modo que deixa a decisão concreta por conta do juízo do julgador, se a norma diz o juiz marcará nova audiência em prazo razoável, mas deixa para o juiz determinar qual prazo é o prazo razoável, ou se a norma diz o chefe de secretaria aplicará sanções aos seus funcionários, variando entre admoestação verbal, admoestação escrita, suspensão ou processo administrativo, mas não diz qual falta, qual erro, qual dos equívocos cometidos pelos funcionários levam a cada uma dessas providências, dessas medidas. Então, ela está intencionalmente deixando para a escolha do aplicador o modo como a norma vai ser interpretada para cada um dos casos. Nesse caso, ela está deixando uma margem de escolha intencional. Ela está tornando a norma indeterminada de modo intencional para que ela seja determinada pelo juízo do aplicador. O Kelsen não está preocupado com a interpretação não intencional, porque essa não é problemática. Essa já está planejada, essa é uma combinação entre legislador e aplicador, em que o legislador delegou ao aplicador o poder de decidir. Ele está preocupado com o que ele chama de indeterminação não intencional. Se o criador da norma superior, ao contrário, quis fazê-la determinada, mas ela caiu vítima da indeterminação da linguagem, essa indeterminação é não intencional. Esse é provavelmente o caso da norma que diz durante o período da noite. O legislador achou que estava dizendo algo claro e simples que não despertaria dúvida, porque ele não previu o caso concreto que problematizaria aquela expressão. Ele achou que estava produzindo uma norma determinada, mas toda norma, diz o Kelsen, é potencialmente indeterminada. E a indeterminação potencial daquela norma veio à tona quando ela foi desafiada pelo caso concreto, que mostrou as suas distintas possibilidades de interpretação. Essa indeterminação não foi intencional. Não foi uma estratégia do legislador para deixar a decisão por conta do juiz. Ela foi não intencional. O legislador quis tomar a decisão ele mesmo. O crime será qualificado se ocorrer durante o período da noite, mas ele não percebeu que durante o período da noite poderia dar vazão a uma indeterminação de sentido quando desafiado por um caso concreto difícil. Então, é com esta indeterminação não intencional que o Kelsen está preocupado. Uma das possibilidades que os juristas poderiam alegar de como a indeterminação não intencional pode ser solucionada é por meio dos métodos de interpretação.
Nós não temos tempo para nos dedicar aqui profundamente aos métodos de interpretação, então nós vamos apenas fazer uma referência a eles e deixar claro por que o Kelsen acha que eles não solucionam o problema. Na hermenêutica jurídica tradicional, diz aqui a nossa explicação, é listada uma série fixa e limitada de métodos, cânones ou esquemas de interpretação, que seriam os únicos apropriados ao direito. Quais sejam? O método literal, que se baseia no sentido literal do texto, o método teleológico subjetivo, que se baseia na intenção ou objetivo do legislador, o método sistemático, que ajusta o sentido de uma norma a outras normas, o método histórico, que busca o sentido original da norma no seu contexto de produção, o método sociológico, que ajusta o sentido da norma às circunstâncias e valores do presente, e o método teleológico objetivo, que ajusta o sentido da norma ao seu propósito. Esses são normalmente citados e listados como sendo os métodos de interpretação. E na hermenêutica tradicional, se considerava que, de posse desses métodos, você podia resolver qualquer problema de indeterminação, fazendo com que a norma passasse de indeterminada para determinada, fazendo com que a norma que tivesse mais do que um sentido possível, quando interpretado pelo método adequado, passasse a ter um sentido só e, portanto, se tornasse determinada, eliminando assim um problema. Kelsen não acredita nisso. Kelsen não acha que este seja a solução. Deixando claro aqui uma observação, que ao contrário do que às vezes se diz, o Kelsen não rejeita os métodos de interpretação, nem os considera inúteis. Ele não diz que o direito não tem métodos de interpretação, nem diz que os métodos de interpretação não servem para nada. Ele, na verdade, diz apenas que os métodos de interpretação sozinhos não solucionam o problema da indeterminação não intencional das normas. E eles não solucionam por 3 motivos, segundo Kelsen. Primeiro, eles não solucionam porque eles não estão previstos no direito. Eles não são juridicamente obrigatórios. Isso leva em conta a possibilidade de que não haja normas fixando esses métodos de interpretação como obrigatórios. Mas e se houver? E se houver normas que fixam esses métodos como obrigatórios? Bom, Kelsen diria que mesmo que houvesse normas fixando os métodos como sendo obrigatórios, essa norma também teria que ser ela própria interpretada. E aí, se você aplicar os métodos para interpretar ela mesma, você vai estar utilizando esta norma como parâmetro obrigatório para a interpretação dela mesma. Você não tem como fazer isso sob pena de circularidade. Na verdade, isso ocorre porque os métodos de interpretação não têm como ser parte do direito. Eles são parte da ciência do direito, mas não do direito. Eles não têm como ser incorporados como sendo conteúdos colocados nas normas. Se você imaginar uma norma que abolisse o método literal de interpretação, essa norma deveria ser ela mesma tomada no seu sentido literal ou não? E se ela não for tomada no seu sentido literal, ela está de fato abolindo o método literal de interpretação ou ela está, na verdade, dizendo outra coisa? Essas circularidades existem porque há um absurdo, há uma confusão de linguagem em atribuir os métodos ao direito. Os métodos não são parte do direito. Os métodos são parte da ciência do direito. Toda vez que você tenta incluí-los como parte das normas jurídicas, você recai numa circularidade. Então, o primeiro motivo, eles não fazem parte do direito. Se eles não fazem parte do direito, eles não são obrigatórios à luz das normas jurídicas. Em segundo lugar, esses métodos podem entrar em conflito entre si. O método literal pode dizer uma coisa, o método teleológico pode dizer outra coisa. E aí, como é que nós solucionamos? Nós precisaríamos ter uma hierarquia dizendo qual método prevalece sobre qual outro em caso de divergência. E não há nenhuma hierarquia fixada.
claro, cada intérprete pode ter a sua hierarquia de preferência, cada teoria pode ter a sua hierarquia de preferência, mas essas hierarquias não são elas mesmas juridicamente obrigatórias. Em terceiro lugar, os métodos são, cada um deles, indeterminados. O método teleológico objetivo diz para procurar o propósito da norma, mas distintos juristas podem ver distintos propósitos da mesma norma. O método teleológico subjetivo diz para procurar a intenção do legislador, mas existem diferentes modos de verificar a intenção dos legisladores, existem diferentes legisladores, e esse método pode levar a diferentes conclusões. Então, não apenas os métodos não estão previstos no direito e não são juridicamente obrigatórios, mas eles são, além disso, potencialmente conflitantes e inerentemente indeterminados. É por isso que eles não solucionam o problema. Não quer dizer que eles sejam inúteis, não quer dizer que não existam métodos, não quer dizer que não seja para usar métodos de interpretação. Quer dizer apenas que esses métodos de interpretação, mesmo que sejam utilizados, não resolvem sozinhos o problema da indeterminação não intencional das normas. É isso que o Kelsen está dizendo. Agora vamos para a última parte da exposição sobre o capítulo 8, a tese da moldura de sentidos. Dadas, premissas fixadas até agora na nossa explicação. Dada a necessidade de determinação vinculante do sentido da norma. O juiz, para fazer a aplicação da norma, tem que determinar de modo vinculante qual é o seu sentido. Dada a inevitabilidade de que a norma seja indeterminada, dada a inevitabilidade da sua indeterminação de sentido, da indeterminação de sentido da norma, devido ao fato de que ela se serve da linguagem natural, e dada a insuficiência dos métodos de interpretação tradicional, conclui-se daí, segue-se daí, que toda norma tem uma pluralidade limitada de sentidos possíveis. Toda norma admite mais do que um sentido, mas não admite todos os sentidos. Ela admite um conjunto limitado de sentidos, alguns sentidos, uma pluralidade limitada de sentidos. Kelsen chama essa pluralidade limitada de sentidos possíveis de moldura de sentidos. Essa é a moldura de sentidos que a norma oferece para a sua aplicação. Então, na ideia de uma moldura, você tem a ideia de algo que, ao mesmo tempo, tem um contorno fixo, tem limites, mas cuja parte de dentro é vazia. Tem um espaço dentro para várias possibilidades, mas essas possibilidades são finitas. Essas possibilidades são limitadas. Você não pode sair do espaço da moldura. Você não pode sair das possibilidades que estão abertas pela própria norma, pelo próprio texto da norma. Então, toda norma tem uma pluralidade limitada de sentidos possíveis que constitui a sua moldura de sentidos. A interpretação da norma é, então, em vista da moldura de sentidos, um ato duplo de determinação de sentido. Nós dizemos que a interpretação é determinação de sentido, e em vista da moldura, essa ideia de determinação de sentido passa a significar duas coisas diferentes. Ela é, por um lado, a determinação de quais são os sentidos que estão dentro da moldura da norma. Quando nós fizemos aquela lista dos 3 sentidos possíveis do que poderia significar durante o período da noite, quando nós dissemos os 3 sentidos possíveis, de 18 horas às 6 horas, quando está escuro ou durante o período de descanso, essa lista é a moldura de sentidos daquela norma. A determinação da moldura de sentidos, a determinação de quais são os sentidos que estão dentro da moldura da norma, é uma parte da interpretação. Essa determinação chama-se determinação da moldura de sentidos, e aqui determinação é usada no sentido de descoberta. É uma descoberta de quais são os sentidos que estão dentro da moldura da norma. No entanto, isso não é suficiente. Ali nós temos 3 possibilidades.
O juiz vai ter que tornar uma daquelas três vinculantes para poder decidir o caso concreto. Então, não basta que você saiba quais são as possibilidades. Você tem que escolher uma dessas possibilidades, selecionar uma das possibilidades e tornar essa possibilidade vinculante. Essa é uma segunda determinação. Essa é a determinação do sentido vinculante. É a determinação de qual, dentre os sentidos que estão na moldura da norma, vai se tornar o sentido vinculante para aquele caso concreto. Nesse caso, determinação não significa descoberta. Determinação aqui significa escolha, seleção de um dos sentidos da moldura para se tornar o sentido vinculante para aquele caso concreto. Então, na interpretação, você tem uma dupla determinação. A determinação da moldura e a determinação do sentido vinculante. Um é uma determinação como descoberta. A descoberta de quais são os sentidos que estão na moldura da norma. A outra é uma determinação como escolha. É a seleção de um desses sentidos para se tornar vinculante naquele caso concreto. No entanto, essas duas determinações, né, elas não têm a mesma natureza. É para isso que o Kelsen chama a atenção no final desse capítulo, no final do capítulo 8. A determinação da moldura de sentidos é um ato de cognição. Ela é, como eu já disse, uma descoberta. Enquanto a determinação do sentido vinculante é um ato de vontade. Ela é, como eu também já disse, uma escolha. Vamos ver agora mais em detalhes essa dupla natureza, né? A determinação da moldura de sentidos é um ato de cognição. É uma operação da ciência do direito. Porque ela pode ser feita de modo objetivo e neutro, gerando os mesmos resultados para diferentes sujeitos. Então, a primeira parte da interpretação, determinar quais são os sentidos dentro da moldura da norma, essa parte é científica. Essa parte é um ato de cognição. Essa parte pode ser feita de modo objetivo e neutro. Essa parte é uma simples constatação de quais são os sentidos possíveis que aquela norma admite. Então, alguém que, naquele caso concreto da invasão de domicílio, achasse que a noite é a noite do relógio, entre 18 horas e 6 horas, e alguém que achasse que a noite é a noite atmosférica, é a noite de quando o céu está claro, de quando o dia está, aliás, quando o céu está escuro, quando a situação geral do dia está escura, essas duas pessoas conseguiriam, no entanto, concordar que durante o período da noite tem 3 sentidos possíveis. Elas apenas discordam sobre qual dos 3 deve ser escolhido, mas elas conseguiriam concordar sobre quais são os sentidos possíveis. É por isso que essa parte é científica. Essa parte pode colocar de lado a subjetividade valorativa de cada um para determinar objetivamente quais são os sentidos possíveis. No entanto, a determinação do sentido vinculante é um ato de vontade. É uma operação da política do direito e não da ciência do direito. Ela não é um ato científico. Ela não faz parte da ciência do direito. É por isso que a teoria pura não pode dizer qual dos sentidos da norma deve ser escolhido. Ela pode dizer quais sentidos a norma tem, mas ela precisa deixar por conta do aplicador a escolha do sentido que vai se tornar vinculante. Então, vejam, a determinação do sentido vinculante é um ato de vontade, uma operação de política do direito, porque ela implica preferência e valoração de um sentido em detrimento de todos os demais. Se você vai escolher, então você vai selecionar um que você pensa ser melhor que os outros. E isso você só faz com juízo de valor. Como esse juízo de valor não é determinado pela norma, ele não é juízo de valor objetivo, ele é juízo de valor subjetivo, exatamente aquele que está fora do âmbito da ciência do direito, fora do âmbito de uma teoria pura do direito. E, por isso,
o ato de vontade não pode ser considerado científico. O ato de vontade é um ato político e não um ato científico. Ele é guiado por critérios, né? O Kelsen não está imaginando que o juiz vai tirar no par ou ímpar, ou no sorteio qual sentido ele vai colocar. Ele não está dizendo que o juiz vai escolher de modo arbitrário, ele vai escolher segundo critérios que ele pensa serem pertinentes. Mas esses critérios não são determinados pelas normas jurídicas, não sendo determinados pelas normas, eles não são eles próprios jurídicos. Consequentemente, os critérios com que ele vai escolher são critérios não jurídicos, são juízos de valor subjetivos. E, portanto, isso faz da escolha que ele vai fazer uma escolha não científica, uma escolha que está fora da ciência do direito, um ato de política jurídica. Duas observações finais. Dada a inevitabilidade da indeterminação e dada a inevitabilidade da dicotomia entre ato de cognição e ato de vontade, o intérprete tem, então, uma autorização para escolher qualquer um dos sentidos possíveis dentro da moldura. Esta autorização se chama discricionariedade. Então, discricionariedade é a autorização que o intérprete aplicador tem para, entre os sentidos possíveis da moldura da norma, escolher qualquer um deles para se tornar vinculante. Ele pode escolher qualquer um deles porque todos eles são compatíveis com a norma, todos eles são juridicamente aceitáveis. E ele pode escolher qualquer um segundo critérios que necessariamente não serão critérios jurídicos. E, se ele escolher o primeiro sentido, a sentença dele será válida. Se ele escolher o segundo, será válida. Se ele escolher o terceiro, será válida. Ela será válida em qualquer dos casos em que ele recorra a um dos sentidos que está dentro da moldura da norma. Então, a discricionariedade não é arbitrariedade, porque ela tem um limite. Ela não é o poder de escolher qualquer sentido, apenas os sentidos possíveis, os sentidos que estão contemplados dentro da moldura da norma. No entanto, e é isto que complica um pouco mais o raciocínio, o que acontece se a decisão for tomada com base num sentido que está fora da moldura? O que acontece se o juiz tomar uma decisão a partir de um dos sentidos não contemplados pela moldura da norma? Se ele, por exemplo, decidisse que durante o período da noite não é nenhuma daquelas três coisas que está na moldura da norma. Durante o período da noite é, por exemplo, o período em que um cachorro está latindo. Ou durante o período da noite é todo o mês de março. Ou durante o período da noite é enquanto estiverem tocando aparelhagens de som. Se ele usasse um critério deste tipo, se ele usasse um sentido que está fora da moldura da norma para tomar a sua decisão. Vamos acompanhar aqui. Se uma decisão se baseia num sentido externo à moldura, ela é materialmente ilegal. Ela não se baseou, no direito. Ela extrapolou a moldura de sentidos que o direito tinha oferecido. A sua decisão é materialmente antijurídica. No entanto, como acontece com as decisões tomadas por autoridades, ela só vai ser invalidada, enquanto tal, por uma nova norma, por uma nova decisão. Para que ela perca a sua validade, ela precisa ser declarada inválida por uma nova decisão. Até que ela seja declarada inválida, ela tem validade formal. Então, ela, embora seja materialmente antijurídica, ela passa como se fosse formalmente jurídica, enquanto ela não for reformada por outra decisão. Se alguém recorre dessa decisão do juiz, e a segunda instância diz que aquela interpretação extrapolou a moldura dos sentidos da norma e reforma aquela decisão, ela perde, a partir daí, a sua validade. E aí nós não temos mais problema nenhum com isso, né?
Nós tivemos uma decisão que temporariamente teve validade formal, embora ela não tivesse validade material. A sua validade material, a sua falta de validade material foi declarada por uma decisão posterior que tirou dela a sua validade, né? Então, nenhum problema. No entanto, existe a possibilidade de que ninguém nunca tenha recorrido daquela decisão, ou de que tenha havido recurso e o recurso não tenha sido aceito, e que tenha chegado aquele prazo definitivo em que não cabe mais recursos e a decisão se tornou irreformável. Ela se tornou decisão definitiva, que agora faz parte para sempre do conteúdo do direito. Se, contudo, ela se torna irreformável, ela vai ter que se tornar materialmente legal e ampliar a moldura de sentidos. Do contrário, você não vai ter como explicar a juridicidade dela. Você vai ter que considerar que o sentido que ela usou, por mais arbitrário que seja, por mais fora da moldura que estivesse, era, na verdade, um sentido dentro da moldura. E, para isso, você tem que ampliar a moldura, acrescentando aquele sentido como um dos sentidos possíveis daqui para frente. Acrescentando o sentido novo aos sentidos possíveis que a moldura oferece, né? O que cria não apenas perplexidade, porque você tem aqui uma antijuridicidade que se torna jurídica de modo definitivo, mas, inclusive, perplexidade conceitual em vista da teoria, né? Porque você já passa a ter aqui um problema em que um ato de vontade que não está governado pelo ato de cognição, que extrapolou a moldura dos sentidos, se impôs como juridicamente obrigatório e definitivo e vai depois condicionar os novos atos de cognição que vão ter que levar em conta aquele sentido extrapolante como se ele fosse um sentido interno à moldura. E aí você vai ter que conseguir explicar isso em conformidade com os cânones da teoria. Conclusão, a teoria pura do direito, né? A nossa revisão final do que nós vimos até agora, do que nós vimos nas aulas anteriores. As teses mais importantes da teoria pura do direito. A teoria pura do direito tem como características ser geral, descritiva, e para ser descritiva ela tem que ser valorativamente neutra, pura, porque ela se atém apenas aos aspectos jurídicos, excluindo fatos e valores extrajurídicos, e autônoma, porque ela não recorre à matéria de outras disciplinas, nem ao método de outras disciplinas. A teoria pura do direito estuda a norma como esquema de interpretação que atribui a cada fato natural o seu sentido jurídico objetivo. Vimos isso na nossa segunda aula sobre Kelsen. A norma é um enunciado prescritivo obrigatório que pertence ao plano do dever ser e é dotado de validade. O direito é um sistema social normativo coercitivo. Já vimos o sentido de todas essas expressões na aula correspondente. Na aula 3, nós vimos que a norma jurídica pertence ao direito e é prescritiva, podendo ser válida ou inválida. Enquanto a proposição jurídica pertence à ciência do direito e é descritiva, podendo ser verdadeira ou falsa. A proposição jurídica descreve o conteúdo da norma jurídica. Descreve naquele sentido de reconstrói cientificamente. A norma jurídica, tal como reconstruída pela proposição jurídica, é uma proposição hipotética de dever ser, né? Se A é, então B deve ser. Tal que, se a condição de fato é verdadeira, a consequência jurídica, que é ligada à condição de fato por um nexo de imputação, é obrigatória. Lembrando que o nexo é de imputação e não de causalidade. No direito, normas anteriores e superiores autorizam a criação e fundam a validade de normas posteriores e inferiores. O direito é, portanto, predominantemente um sistema dinâmico. Já vimos que não exclusivamente, porque ele também tem requisitos de conteúdo, mas ele é predominantemente um sistema dinâmico. Ele está mais próximo do tipo ideal sistema dinâmico do que do tipo ideal sistema estático.
O sistema do direito se dispõe na forma de uma pirâmide escalonada de normas, no topo da qual se encontra a Constituição material. O único fundamento para a Constituição material num sistema dinâmico é uma norma não positiva, porque se fosse positiva, ela teria sido criada por alguém que teria que ter uma autorização dada por uma norma anterior e superior. Uma norma pressuposta e não posta, autovalidada, ou seja, válida em função dela mesma, por meio de um raciocínio transcendental, que é a norma fundamental. E, finalmente, o que nós vimos hoje, num sistema dinâmico, a norma superior autoriza o criador da norma inferior a determinar o sentido da primeira de modo vinculante, a fazer a chamada interpretação autêntica. As normas são sempre indeterminadas, admitindo uma multiplicidade ou moldura de sentidos que divide a interpretação em um ato de cognição, que é científico, e um ato de vontade, que é político. A determinação da moldura e a determinação do sentido vinculante, tornando assim inevitável a discricionariedade, a autorização do intérprete para escolher qualquer dos sentidos que esteja dentro da moldura fornecida pela norma. Essas são as teses principais que nós vimos nas nossas últimas aulas. Essas são as teses principais que resumem as ideias que nós vimos até agora da teoria pura do direito. E esta é a nossa última aula sobre a unidade de Kelsen, que é a nossa segunda unidade do conteúdo do nosso curso de teoria do direito. A nossa próxima aula já será a primeira aula sobre Hart. E nós vamos fazer, tal como nós fizemos com Kelsen, uma contextualização de Hart dentro do seu projeto teórico, das suas influências teóricas, situando Hart dentro da chamada filosofia da linguagem comum e falando das influências wittgensteinianas que se exercem sobre Hart. Então, nos vemos na próxima semana, quando nós já estaremos começando uma nova unidade. Boa semana para todos vocês.